Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Hoje nós iremos, mais uma vez, compartilhar o que o Senhor falou conosco nessa semana, né? Nós lemos muitos livros ricos que nos trouxeram grandes instruções, né? Grandes é, é, orientações para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E eu creio que Deus falou muito ao teu coração, como falou com o meu. Vamos ver? Bom, nós começamos a leitura no dia 11, no domingo, né, onde nós continuamos o livro de Jeremias. Nós lemos Jeremias 22 e 23, que fala do juízo sobre os reis maus e o renovo justo e os falsos profetas, né, nos alertando que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres que viriam nesses últimos tempos. Lemos também Colossenses 3 e 4, que nos dá instruções para um viver santo, nos fala da responsabilidade social, nos dá outras instruções e as saudações finais de Paulo para o povo. No dia 12, nós lemos Jeremias 24 e 25, que, como nós sabemos, Jeremias ele sempre usa ilustrações, né? Deus falava com Jeremias e ele sempre falava por ilustrações ao povo. Então fala dos 2 cestos de figos, dos 70 anos de cativeiro e o cálice da ira de Deus. Bom, começamos a leitura em 1 Tessalonicenses 1 e 2. O autor é Paulo, né, que ele escreve essa carta ao povo de Tessalonicenses, e o contexto é que essa carta nos fala da iminente volta de Cristo. Irmãos, aí alguém pode dizer assim, mas desde aquela época Cristo já estava para voltar. Sim, mas se já se passaram mais de 2000 anos, hoje, com todos os sinais que o mundo nos dá, nós sabemos que a volta de Cristo está muito mais perto do que o que nós imaginamos. Então, Paulo já alertava aquele povo e esse alerta é para nós, né? Ele já alertava da iminente volta de Cristo, que ele pode voltar a qualquer instante, e como nós devemos estar preparados para esta volta, honrando Cristo com o nosso viver, obedecendo e procurando sempre fazer o bem, né? Para que ele possa nos encontrar como obreiros aprovados. E essa carta também nos traz valiosas instruções para a nossa vida diária. Os capítulos 1 e 2 nos mostram a ação de graças de Paulo e seus companheiros pela fé e exemplo dos tessalonicenses, o ministério de Paulo em Tessalônica e o desejo de revê-los. No dia 13, nós lemos Jeremias 26 e 27, onde Jeremias é ameaçado de morte e tem uma profecia favorável ao rei Nabucodonosor. E continuamos a leitura em 1 Tessalonicenses 3 e 4, que nos fala das boas notícias trazidas por Timóteo, nos mostra como nós devemos viver para agradar a Deus e nos fala mais uma vez da vinda do Senhor. No dia 14, nós continuamos a leitura de Jeremias 28 e 29, que fala do falso profeta de Ananias, a carta aos exilados, que aí até uma esperança, né, para aquele povo, e uma mensagem a Semaías. E aí nós encerramos o livro de 1 Tessalonicenses, a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde continua falando da vinda do Senhor e as instruções finais que Paulo deu a eles. No dia 15, nós lemos Jeremias 30 e 31, que fala basicamente da restauração de Israel, né, como isso seria. E começamos a leitura em 2 Tessalonicenses, onde nós podemos ler todo o livro, é um livro pequenininho, né, só 3 capítulos. O autor é Paulo. O contexto desta carta, deste livro, é que ela fala mais uma vez sobre a volta de Cristo e nos ensina a usar o nosso tempo com sabedoria, fazendo as coisas que Jesus quer que façamos, porque nós sabemos, a palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor será como um ladrão que vem à noite. Você não sabe que se você soubesse, você guardaria a sua casa. Vai vir num piscar de olhos, e nós temos que estar preparados para podermos nos encontrar, como eu falei, como obreiro aprovado e reinar com Cristo na Jerusalém celestial. Os capítulos 1, 2 e 3, que
praticamente a carta toda, nos fala da ação de graças e orações por parte de Paulo e outras pessoas a respeito do Tessalonicense, né? Geralmente ele sempre começa dessa forma, orando por eles. Fala do homem do pecado, nos exorta à perseverança, fala de um pedido de oração, advertência contra a ociosidade, vale para aquele povo e vale para nós, e as saudações finais. No dia 16, nós lemos Jeremias 32 e 33, onde mostra Jeremias comprando um campo e a promessa de restauração de Israel. Aí nós começamos a leitura no livro de 1 Timóteo 1 e 2, onde o autor é Paulo, que escreveu a carta, né? E esse livro, ele traz importantes instruções para líderes, ministros do evangelho, né? Diáconos, bispos, aqueles que realmente querem pregar a palavra de Cristo. Ele traz importantes instruções e nos ensina a buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É uma luta diária, irmãos, buscando o melhor para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Os capítulos 1 e 2 nos traz advertências sobre os falsos mestres da lei, a graça de Deus concedida a Paulo e instruções acerca da adoração. Ontem, dia 17, nós lemos Jeremias 34 e 35, que nos mostra uma advertência ao rei Zedequias, a liberdade para os escravos e fala sobre os recabitas. E continuamos a leitura em 1 Timóteo 3 e 4, que fala dos bispos e dos diáconos, né, as instruções para eles, como eles deveriam ser, e também instruções a Timóteo. Irmãos, foram várias instruções que nós podemos aprender essa semana. E uma das coisas que me chamou a atenção é como a gente sempre fala, a gente tem que escolher algumas por causa do tempo, né? Mas a palavra do Senhor é maravilhosa, ela nos traz ensinamentos valiosíssimos, valia para aquele povo e vale para nós hoje. Uma das coisas que me chamou a atenção, está em Jeremias 29, quando ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Irmãos, Deus é que Ele está nos mostrando que Ele é que conhece os planos que tem para mim e para você, para as nossas vidas. Deus nos conhece muito mais do que eu me conheço, do que você se conhece, do que nós nos conhecemos. Ele nos conhece de fora para dentro, de dentro para fora, de bota pelo avesso aí. Em qualquer forma ele nos conhece. Então ele sabe o que é o melhor que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Ele fala isso. E os planos que ele tem para a nossa vida é de nos fazermos prosperar e de não nos causar dano. Plano de nos dar esperança e um futuro. Então, por isso que ele fala que nós devemos nos voltar para ele. E ele continua dizendo: quando vocês me procurarem, me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. Deus está disposto. E o mais engraçado é que ele continua lá em Jeremias 33, 3, quando ele diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem uma outra versão que diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Coisas que nós ainda não sabemos, que não penetrou nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, no nosso coração, são as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Lá no Novo Testamento é dito isso. E aí ele fala: clame a mim. Quando nós clamarmos ao Senhor, quando nós buscarmos ao Senhor, nós iremos receber coisas grandiosas, iremos conhecer coisas grandiosas, insondáveis, como ele diz, para a minha vida e para a tua vida. Então busque a Ele, busque ao Senhor. Outra coisa que me chamou a atenção, que tem a ver também, né? Porque toda a Bíblia é interligada. Está lá em 1 Tessalonicenses, quando ele diz, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, quando ele diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Por que ele fala isso? Porque muitos estão dormindo, achando: não, Jesus vai demorar de vir, não, eu posso fazer isso aqui que ninguém está vendo, estão dormindo. Nós devemos estar sóbrios, porque aqueles que dormem, eles não estão atentos. Ele fala que estejamos atentos, porque a vinda do Senhor é iminente. Ele fala um pouquinho antes,
no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos que dorme. E aí ele fala assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o sol da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Deus nos fala, nos mostra aqui que ele virá. Sabe, com soar da trombeta, ele virá como muito rápido. Ninguém sabe quando será a vinda de Cristo, só o Pai é que sabe. Mas ele diz que nós devemos estar atentos, vigiando. Ele diz: vigiai e orai. Devemos estar atentos e não dormindo como os demais. Então fique atento. Continue fazendo a vontade do Senhor. Esteja atento ao que Deus quer para a tua vida, para que quando Ele voltar você possa estar, como eu venho falando, como obreiro aprovado e reinar com Ele, como Ele fala aqui, estar com Ele, estar com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? Agora pega aí papel, caneta, lápis e anote que nós iremos ler essa semana, começando de hoje, dia 18, domingo. Nós iremos ler vários livros também essa semana, será riquíssima para a gente. Nós iremos continuar a leitura em Jeremias 36 e 37. Iremos também continuar a leitura em 1 Timóteo 5 e 6, encerrando assim o livro de Timóteo. Segunda, amanhã, nós iremos ler Jeremias 38 e 39 e começar a leitura em 2 Timóteo 1 e 2. Terça-feira, Jeremias 40 e 41 e 2 Timóteo 3 e 4. Quarta-feira, Jeremias 42 e 43. E aí, como já encerramos Timóteo, iremos começar a leitura em Tito, onde nós iremos ler toda a carta de Tito, que são 3 capítulos, a Tito. Quinta-feira, Jeremias 44 e 45, e nós iremos ler a carta que Paulo fez a Filemon, o livro de Filemon 1, só tem um capítulo. Na sexta-feira, Jeremias 46 e 47, iremos começar a leitura no livro de Hebreus 1 e 2. E no sábado, dia 24, nós iremos ler Jeremias 48 e 49 e Hebreus 3 e 4. Como eu falei, são vários livros, eu creio que será uma semana riquíssima para as nossas vidas. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença mais uma vez para te agradecer pelo dom da vida, te agradecer porque o Senhor é conosco, te agradecer porque o Senhor nos dá instruções valiosíssimas, poderosas para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. O Senhor nos dá instruções, nos mostra que a Tua vinda está próxima e que nós devemos estar pautando a nossa vida diária, o nosso dia a dia, Senhor, na Tua vontade, nos Teus planos, que são os melhores para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é conosco, porque em Ti nós podemos confiar. Eu te peço, continua com cada um de nós, nos dando um dia abençoado, uma semana de vitória, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve, nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.